Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a entrega. O que seria essa entrega, né? O que é a gente se entregar, né? Mas como é que a gente vai se entregar? Se entregar a quem? Se entregar o quê, né? Como é que a gente faz isso? Então, na verdade, tudo isso, né, gente, é o processo da vida, né? É o processo eterno, né? É o processo onde nós estamos cada dia sendo um pouco mais do que somos. Então, estamos melhorando um pouco, e vamos fazendo essa entrega. Então, ela vai acontecer em vários níveis. Né? O primeiro nível é o nível da nossa personalidade, é o nível do ego. Né? Então, quanto mais uma pessoa é presa a esses conceitos, a essas definições, a essas maneiras de ser, ou seja, a gente tem que ser assim porque todo mundo é assim, tem que caminhar em bando porque todo mundo caminha, tem que vestir determinada roupa porque é um padrão, tem que fazer isso, tem que trabalhar de uma maneira porque é uma convenção do trabalho, tem uma regra, uma norma e temos todos que segui-las. Então, na verdade, não que a gente não tenha que seguir, né? Em vários momentos da nossa vida, a gente tem que seguir. Existem determinadas regras, a gente vai segui-las, né? A gente vai fazer, porém, isso não pode enrijecer o nosso ser, porque o nosso ser é flexível. O nosso ser ele não pode estar submetido às regras, as cristalizações, né, digamos, a padrões, né, não que a gente vá ser um alienado, não é isso, mas a gente precisa seguir determinados padrões, né, com bom senso, né, então não adianta a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito, não tem, em termos de personalidade, quando as coisas não são assim, né? Então a vida não é o que pensamos, né? Então é aquela história, a vida não é o que a gente pensa, porque o que a gente pensa é muito pouco. O que a gente pensa sobre a vida? Se a gente pensar pequenininho, o que a gente está pensando, achando que é só ficar naquela caixinha, é só fazer aquilo, é só fazer aquele outro, a gente vai limitar a vida. Então a entrega é justamente isso, é a gente ir ampliando essa vida, ampliando essa percepção, ampliando esse nosso mundo, para que a gente possa conhecer mais de nós mesmos, conhecer mais os nossos outros níveis, mas não sem, né, uma orientação. Então esse é o grande ensinamento da entrega. Porque como eu vou fazer uma entrega se eu não sei quem sou, não sei como é que a realidade funciona, não entendo os mecanismos, né? Entendo apenas os mecanismos humanos da fisicalidade. Então, se eu entendo somente os mecanismos da terceira dimensão, que entrega que eu vou fazer? Eu não estou me entregando a nada, eu estou me submetendo. Eu estou me submetendo a alguém, a alguma coisa, né? E estou deixando Deus para segundo plano. Então, a entrega, ela nunca é feita para alguém no plano físico. Ela é feita para o todo, para Deus, para aquilo que nos criou. Eu falo, não sei o que fazer agora, eu me entrego. Não sei, não sei, né? Então, esse não saber é o nosso ponto de virá-lo, porque a gente nunca sabe exatamente, em nenhum outro nível, né? Porque a evolução é eterna, contínua. Como é que vai ser? Não sei, eu não vivi aquilo. Tive uma percepção, tive uma experiência, tive isso, tive aquilo, mas como é viver, né, na quinta dimensão, na sexta dimensão, como é que é viver isso? Como é que é estar nesse nível de consciência e viver fisicamente integrado, unido, vivendo aquilo, sem nenhuma discussão? Eu me entreguei. Então, se eu me entreguei àquele nível de consciência, àquela forma de viver, ela precisa se projetar na matéria e eu tenho que passar a vivê-la. Então, isso é entrega, ou seja, a gente se entrega para a evolução, para crescer, para viver de uma maneira mais unida, mais integrada. E isso tem que acontecer. Então, se isso começa a refletir no seu mundo, significa que a entrega aconteceu. Porque, novamente, o mundo externo é um reflexo. Então, hoje a gente está vendo a Terra, né? A mudança que está na Terra, gigantesca, né? Os temas mudaram completamente, né? Quando se falava de espiritualidade, quando é que se falava de naves, quando é que se falava de tudo isso? Ninguém falava nada disso.
Então, isso significa que houve uma entrega de muitos seres para que isso pudesse refletir no mundo, uma nova realidade, pudesse refletir na Terra. Então, hoje, falar da nave, né, toda essa especulação, o que é, se é um cometa, o que não é, não é, é uma nave, é a nave extraterrestre, o que é isso? Isso mostra o movimento das consciências dos seres para descobrir mais, né, o que é. Né? Então, quando eu não sei o que é, porque eu não sei o que é aquilo, não consigo experienciar aquilo, aquilo está separado de mim. Então, a nave está separada. Eu não sei o que é aquilo. Mas a minha consciência está buscando saber o que é. Então, vai ser necessário uma entrega, né? Ou seja, precisamos nos entregar a esse nível onde isso existe, e o que é isso e como é que é essa experiência, para a gente poder viver isso na realidade, na nossa realidade, para que isso possa ser integrado à nossa consciência, experimentado, experienciado. Aquela situação, quando a nossa consciência, né, quando não está presente na nossa consciência, na nossa vibração, a gente não percebe. Né? Então, muitas pessoas nem estão falando sobre isso e não vão estar falando sobre isso, porque isso não está presente na consciência delas, porque não foi escolhido, digamos assim, pelas almas, esse caminho. Então, isso não faz parte. Então, a entrega, né? O que está sendo entregue daquela pessoa? Então, ela está se entregando menos, mais? Não, ela está entregando o suficiente necessário para a experiência que ela necessita. Então, a gente sempre pode entregar mais de nós mesmos no sentido de conceitos, crenças, definições e etc. Porque são essas que fazem a gente acreditar ou não acreditar. Então, a entrega, quando a consciência do ser, né, entendendo que a consciência é que define o rumo. Né? A mente não é a mente física não é responsável pela definição da origem do destino. Ela só é interferência, né? E ela muitas vezes atrapalha, porque ela precisa estar unida à mente superior. Então aí ela está fazendo a entrega. Então a primeira coisa que a gente tem que entregar vai ser sempre a nossa mente lógica, analítica, que a gente tem que ir aos poucos indo, né, retirando essas resistências, transmutando essas resistências, para que a gente possa compreender mais do processo, entender mais o que estamos vivendo e viver. Então isso vai desanuviando, né? Isso vai saindo da nossa resistência, né? Porque o campo magnético tem uma resistência, as pessoas, os seres humanos em geral, eles têm resistência à mudança. Então eles criam uma barreira e não uma expansão de consciência, eles criam uma contração, porque eles ficam resistindo à mudança. Mas você não se entregou? A pergunta sempre é a mesma, você já não se entregou? Então, já não está vivendo isso? Então solta isso, né? E a pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver, que são coisas de memórias. Então a entrega precisa ocorrer, a entrega acontece no nível da consciência. Então quando isso aconteceu lá, acabou. Já não tem retorno. A expansão da consciência, uma vez expandida, você pega todas aquelas crenças que ainda possam aparecer, enfim, memórias ou circunstâncias, e entrega realmente, porque aquilo não faz mais parte do novo ser, da nova versão do ser. Então, esses movimentos, né, a gente tem que fazer o tempo todo. Por quê? Porque é deixar ir, novamente, né? Deixar ir aquilo que a gente já viveu, né? Já experimentou, entendendo que essas experiências, né, a gente não existe um processo para que elas são transmutadas, são experiências que são aprendizados aproveitados pela consciência para o processo de elevação, de evolução.
Então a gente passa por esse processo, e muitas vezes a pessoa fala, nossa, aí eu me senti assim, porque aquilo está sendo organizado, aquelas informações estão sendo acolhidas, e novamente aquilo vai ser aproveitado para a elevação, evolução. Então não é uma coisa linear e nem uma coisa assim que acontece, né? Sem esses movimentos, sem essas ondulações. Não acontecem as ondulações. Por quê? Porque as ondulações elas fazem parte do acolhimento, da transmutação das energias, dos movimentos para a próxima, digamos, a próxima onda. É um processo normal e natural, porque estamos fazendo uma experiência numa dimensão física, numa dimensão onde existe um espaço-tempo em transição. Quando isso é alinhado, mais alinhado, a entrega é percebida com mais naturalidade. Então, os movimentos são mais simples, são mais fáceis, né? Então, esse jogo, na verdade, né, da entrega é a gente aceitar, a aceitação da vida como ela é. Eu aceito o que eu vim fazer, quem eu sou, e eu vou aceitando isso, vou vivendo isso, para que isso se torne algo natural, normal, né? Que a gente viva, que a nossa vida seja um espelho da nossa consciência, né? Que a gente tenha o comportamento alinhado ao que a gente é, que a gente tenha a nossa fala alinhada ao que a gente é, que a gente faça o melhor que a gente puder sem se apegar à perfeição, que tem que ser o melhor, porque isso não faz parte da entrega. A entrega é a gente aceitar com humildade que existe um eu superior, que existe o eu superior que nos guia, e a gente muitas vezes não pode ir mais além do que a gente consegue naquele momento. Por quê? Porque o eu superior está dizendo, olha, calma, né? Que tudo tem um movimento certo, por quê? Porque estamos conectados a outros seres, a outras circunstâncias, a outras coisas que muitas vezes não estamos vendo e nem vamos ver, porque não é para a gente ver mesmo, não interessa para a gente não saber. Então a gente às vezes quer as coisas que a gente acha que tem que ser assim, mas aquela circunstância, aquelas situações e a entrega da pessoa precisa que aconteça determinadas coisas com outras pessoas também, que estão envolvidas. Então, o movimento é sempre integrado. E isso acontece também para a gente perceber que tudo está integrado, né? Senão, uma pessoa passaria por aqui, mesmo que fosse, né, como Jesus, né? O grande avatar, mas ele não teve que fazer na sua entrega. Jesus, ele não teve que se entregar ao Pai. Foi isso que ele mostrou. Ele foi se entregando, e agora, não sei. Ele foi se entregando. Então, isso é o processo da vida. E não esses processos da Terra, né? Das leis humanas, etc. E isso são coisas criadas pelas mentes humanas, que impediram o processo de evolução. Agora, no processo evolutivo, são outras leis que permitem essa entrega do ser, porque ele está dentro desse mecanismo, dessas leis superiores. Então, ele vai perceber, vai ser ajudado e ele vai conseguir fazer isso para sair, se desvencilhar de coisas, de condicionamentos da mente que não são e não permitem a entrega, né? Então, o fator principal é a gente estar na consciência, né? Porque na consciência a gente vai encontrar elementos para fazer uma entrega mais coesa, mais coerente. Gratidão.